Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, aí no Novo Testamento. Capítulo 3, nós vamos ler os versos de número 13 e 14. Estamos dando então continuidade a esta nova série agora a respeito do poder da cruz. E nessa noite vamos tratar então esse segundo tema diante dessa palavra que está neste livro, o qual assim diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração, diga a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor, recebendo agora a Tua palavra de acordo com os Teus propósitos nela estabelecido para edificação, mudança, transformação, bênçãos para as nossas vidas, que mediante a liberdade que agora damos, o Teu Espírito Santo, nesse revelar da Tua palavra, nos dê todo entendimento e compreensão, para que possamos por ela verdadeiramente sermos transformados. Nesse propósito, eu também me coloco nas Tuas mãos, Espírito Santo, com toda a liberdade, a fim que Tu me tomes, não seja eu a falar, mas sim Tu falando e ministrando através de mim. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, a palavra diz, conforme o versículo que nós lemos aqui no livro de Gálatas, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele promoveu um resgate. Ele promoveu uma salvação para mim e para você. E esse resgate, essa salvação se operou a respeito da maldição procedente da desobediência da lei. Como assim? Meus queridos, a lei nunca foi o problema. Deus nos trouxe leis para estabelecer que a gente possa ter a vivência, a convivência e as relações de uma maneira ordeira, de uma maneira objetiva, de uma maneira produtiva, de uma maneira agradável, de uma maneira a nas relações promover limites aonde o respeito, a equidade, aonde há regras sociais dentro dessas convivências. Deus sempre trouxe a lei também para que o homem entendesse como se relacionar com Deus de uma maneira objetiva, clara e de uma maneira aprazível, gostosa. Um relacionamento saudável com Deus. Então as ordenanças que a gente conhece por lei vieram para regrar a nossa vida, a nossa convivência e o nosso relacionamento com Deus. E a partir do momento então em que essas regras, em que o homem não obedecia à lei, a lei promovia sobre a vida do homem consequências, danos, prejuízos, trazia maldição. Vocês lembram que Deus, quando entregou para Moisés as tábuas da lei, e quando eles foram entrar em Canaã, objetivamente aquelas leis entraram em vigor. A orientação de Moisés foi que 6 tribos
subissem ao monte Gerizim para lançar as bênçãos sobre a nação de Israel, e 6 tribos subissem sobre o monte Ebal, para que fosse então reveladas maldições mediante o descumprimento das leis. Então diz que 6 tribos se posicionaram em Gerizim, 6 em Ebal, e citaram para toda a nação de Israel que se eles obedecessem às leis, teriam as bênçãos. Se eles desobedecessem, teriam a maldição. Tanto é que Deus diz: hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. E Ele deu a dica: escolham, pois, a bênção. Pastor, mas a lei já não ficou para trás? Irmãos, Cristo, quando Ele subiu na cruz, Ele estabeleceu um marco divisor, aonde esse marco trouxe um novo tempo sobre nós. Esse marco, chamado cruz, liberou a graça de Deus sobre a minha e a sua vida. Ele é o divisor entre a lei e a graça. Só que nós precisamos entender o seguinte: foi necessário Cristo fazer algo por mim e por você para liberar esse novo tempo. E o que Ele fez naquela cruz foi se fazer maldição por mim e por você. E esse é o ponto que Deus quer trabalhar comigo e com você. Por que era necessário Jesus se fazer maldição em nosso lugar? Por que era necessário Jesus fazer uma obra expiatória? Expiatório significa substitutivo. Eu coloco algo no lugar para entregar em oferta. Foi o caso do que Deus trouxe como sombra no passado do que se operava dentro do templo, dentro do tabernáculo. Era um cordeiro levado para se fazer como expiação pelos pecados. Era uma sombra do que Cristo faria na sua obra expiatória por mim e por você. A obra substitutiva, aonde Ele se faria maldição por mim e por você. Por que Ele tinha que fazer isso? Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Tem umas traduções que dizem diferente, diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora, irmãos, eu quero que você preste atenção aqui um pouquinho. Vou recordar as nossas aulas de português. Amém? O verbo receber, ele foi colocado no modo subjuntivo nesse versículo. Por quê? Porque a palavra original em hebraico, ela dá a conotação de uma dúvida. Ela dá a conotação de uma situação onde há uma dependência. Então a palavra chegássemos, ou em alguns outros versículos, recebêssemos, ou em outros, recebamos, tanto o recebêssemos como o recebamos está no modo subjuntivo. Por que está no modo subjuntivo? Porque ela parte da questão onde há uma dependência, onde há uma dúvida, onde há, na verdade, uma probabilidade, não é algo
vamos dizer assim, findo em si mesmo. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que esse verbo receber, ele está no subjuntivo, para dizer que é uma probabilidade, é uma possibilidade, e não uma afirmação. Como assim, pastor? Todo aquele que crê em Jesus não há de receber do seu Espírito? Exatamente, todo aquele que decidir crer. Então é uma probabilidade, não é uma certeza, entenderam? Porque eu posso dizer não, eu posso não querer, eu posso não aceitar, eu posso não fazer, eu posso não usufruir. É uma decisão, não é uma imposição de Deus. É um fato gerador, onde Ele coloca diante de nós a possibilidade de nós decidirmos, mediante a consciência de que em Cristo Jesus estamos com Deus e Deus em nós, ou então da gente abrir mão e seguir o nosso caminho de acordo com a nossa própria vontade. Entenderam? Então a promessa só se cumpre mediante a decisão. Assim como a maldição só se estabelecia mediante uma decisão, mediante uma escolha, mediante um processo aonde o ser humano define se ele quer a bênção, se ele não quer a bênção, se ele quer a maldição, se ele não quer a maldição. Entenderam? Por isso, era necessário Jesus promover um marco diferencial para romper com a força da nossa natureza. Como assim, pastor, a força da nossa natureza? Meus queridos, abram comigo ali, em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, os versos 1 ao 3, nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Presta atenção aqui, diz ali, entre os quais também todos nós andamos outrora. O que nós andamos outrora? Segundo o curso deste mundo, certo? E o curso deste mundo diz que é segundo as inclinações da nossa carne. As inclinações de quem? Da nossa, da minha carne. Amém? Eu andava outrora, antes de tomar uma decisão com Cristo, de acordo com as inclinações da minha carne, mediante o que o mundo me promovia para satisfazê-la, certo? E diz ali o porquê. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por quê? Porque por natureza éramos filhos da ira. Por que nós fazíamos isso antes de Cristo? Tem uns que até depois de Cristo continuam fazendo algumas coisinhas. É por causa da inclinação da carne. Inclinação da carne por quê? Por causa da nossa natureza. Ô pastor, como assim por causa da nossa natureza? A nossa natureza é terrena.
a nossa natureza é carnal. Amém? Amém? Olha para mim aqui, vou explicar de um outro jeito. Lembram quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, a partir do capítulo 1, vai até o 3, tá? Que aí fala da criação, fala da criação do homem, fala da queda do homem. Então, do 1 até o 3 estão relatados estes fatos. Mas diz ali que quando Deus fez as árvores, os animais, piriri, pororó, aquela coisa toda, diz que ele deu uma ordem, que cada um gerasse conforme a sua própria espécie. Não foi essa a ordem? Então, o que aconteceu? Cada animal começou a produzir conforme a sua própria espécie, e o ser humano também. Gato produz gato, boi produz boi, cachorro produz cachorro, e homem produz homem. Amém? Certo? Tendo em vista esta realidade, que cada um produz conforme a sua própria espécie, Deus deu uma matriz inicial para cada espécie. Concordam? Deus deu uma matriz inicial para cada espécie. Ele fez um gato e uma gata. Matriz inicial. A partir dali, o gato e a gata, todas as vezes que se uniam em relação, geravam um gato ou uma gata. Amém? O leão com a leoa, a mesma coisa. O elefante com a elefanta, a mesma coisa. E assim foi, e isso vale para o primeiro casal, o homem e a mulher. Amém? Eu pegando agora a matriz inicial, você vai entender onde é que a palavra vai chegar. Eu pegando a matriz inicial, Deus fez a matriz inicial perfeita. Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Foi feito o homem de acordo com a imagem e a semelhança de Deus. Essa era a matriz perfeita. Mas a partir do momento em que foi desafiado a decidir entre a bênção e a maldição, o momento em que foi desafiado a decidir entre a vida e a morte, o momento em que foi desafiado a decidir entre a bênção e a maldição, o momento que foi desafiado a decidir entre obedecer e desobedecer, o que é que o homem escolheu fazer? Decidiu a maldição, decidiu a morte, decidiu a desobediência. Amém? O que aconteceu com a matriz inicial? Deixou de ser perfeita, criou um defeito. Vou explicar de uma maneira mais fácil para entender. Sabe quando um hacker invade o computador e coloca um vírus? Aquele vírus detona com a matriz perfeita daquele sistema operacional. Concordam? Vou usar essa metáfora. É como se o homem, quando foi lá, desobedecendo a Deus, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ao ingerir, ao ser infectado pelo que o fruto produzia, ele adquiriu uma virose que se incroou no seu DNA. E a partir dali, a matriz, homem e mulher, começaram a produzir homem conforme a sua própria espécie, com o mesmo defeito, com o mesmo vírus. Amém? Entenderam? É por isso que tem um versículo em Romanos que diz que todos pecaram e destituídos estão
da graça de Deus. Por isso diz que nós já nascemos em pecado. A matriz geradora começou a criar uma espécie com o vírus, já infectando cada um que nasce. Então todos que são dessa matriz nascem amaldiçoados. Entenderam? Por isso Jesus foi naquela cruz e se fez maldito em nosso lugar, porque era a única maneira de reestruturar a matriz. Ô pastor, irmãos, é como se Jesus lá na cruz fosse o antivírus. Entenderam? É como se ele fosse o antivírus. Quando ele foi para a cruz, o antivírus foi liberado para ser colocado em todo o software que aceite implantar esse aplicativo e acionar o aplicativo. Entenderam? Acionando o aplicativo, o antivírus entra em ação e muda a nossa matriz e torna a nossa matriz novamente perfeita. Pastor, isso é loucura, mas Deus faz as coisas loucas para envergonhar as sábias. Amém? O que aconteceu ali? Se eu pegar, diz ali que eu era por natureza filho da ira. Está ali no verso 3 de Efésios 2. Abram lá comigo em Jeremias, capítulo 13. Livro de Jeremias, capítulo 13. O verso de número 23. Deus revela o seguinte a respeito da nossa natureza. Ele diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Deus está falando aqui da nossa natureza. Essa natureza com esse vírus. E todos nós nascemos com esse vírus, com essa estrutura de natureza. E aí Deus diz assim, ó: pode o etíope mudar a sua cor? Vocês sabem o que é um etíope? Quem mora na Etiópia, lá na África. E o etíope é de cor negra. Ele pode querer mudar a cor dele? Não. Ele é preto por natureza. Ele nasce assim. Não tem como ele trocar de cor. Entenderam? A mesma coisa o leopardo. O leopardo não é todo pintadinho? Ele pode tirar as manchas dele? Ô pastor, se eu usar uma tintura para cabelo, eu posso pintar todinho ele de preto? Pode. Mas pega essa aí, as mulheres vivem pintando o cabelo, mas o cabelinho branco sempre volta, porque ele está ali, ele está no DNA. Você pode até esconder, mas um dia ele diz: oi, estou aqui. Amém? O leopardo não tem como tirar as manchinhas, está no DNA. Ele pode até raspar o pelo todo. Quando o pelo voltar a crescer, vai voltar com todas as manchinhas, porque é a natureza dele. A natureza dele é daquela maneira. Ele nasce pintadinho o seu pelo. Amém? Então Deus diz: vocês não têm como mudar a natureza de vocês. A natureza de vocês tem vírus, porque um dia vocês ingeriram esse vírus, através de Adão. E a partir dali a matriz teve um defeito e começou a produzir com defeito toda a raça humana. Então todos nascem em pecados.
e todos destituídos estão da graça de Deus. Mas Deus nos enviou Jesus Cristo como nosso antivírus para resolver o problema e nos tornar de novo como no princípio e novamente na comunhão, na intimidade com Deus. Não mais destituído da sua graça, mas sim tomado pelo seu amor. Dá para entender? Diz ali que Jesus decidiu nos resgatar da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Para quê? Para liberar as bênçãos de Abraão, a fim de que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. De que maneira isso se estabeleceu? Abra lá em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo de número 21. Os versos 22 e 23 diz assim: se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Vou repetir. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Por isso, de acordo com a lei, aquele que era pendurado no madeiro era maldito de Deus. Todo aquele que transgrediu a lei se tornou o quê? Maldito. Toda a raça humana, mediante o que a matriz com defeito gerou, já nascia amaldiçoado. Eu e você, quando nascemos, já nascemos com o vírus. Nós já nascemos em maldição, já nascemos em pecado e já nascemos destituídos da graça de Deus. Não porque a gente no ventre já pecou, mas porque o nosso processo genético já traz esse vírus. Entenderam? A raça humana, ela gera conforme a sua própria espécie. Então, Adão e Eva vieram gerando toda a espécie com essa maldição. Já nascemos todos em pecado. O que acontece? O único meio era se fazer maldito para findar o poder da maldição. Jesus decidiu, conforme a pregação que pregamos segunda-feira passada, né? Ele manifestou o firme propósito de ir à cruz, ou seja, ele decidiu firmemente manifestar o amor de Deus. Ele foi na cruz e se fez maldito no meu e no seu lugar. Por quê? Porque todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito de Deus. Ele pagou o preço, porque diz que só poderia ser posto na cruz quem fosse digno de morte. E aí eu te pergunto, Jesus tinha pecado? Alguma acusação foi estabelecida como juízo sobre ele? Pilatos teve que lavar as mãos. Ele disse, mas não tem nada que eu deva condená-lo. Não foi assim a história? E aí Pilatos disse, bom, se vocês querem crucificar, vocês que crucifiquem, eu vou lavar minhas mãos. Não foi assim? Ele foi para aquela cruz sem ser maldito, mas ele se fez maldito para liberar o antivírus para mim e para você. Amém?
Para você entender, abra ali Romanos 5, livro de Romanos, capítulo de número 5. Verso de número 12. Romanos 5, 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Portanto, assim como por um só homem, quem foi esse homem? Adão. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 45 ao 49, diz assim, olha só que tremendo. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Presta atenção aqui. Diz ali no 45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Quem é o último Adão? Jesus. Amém? Ele é uma nova matriz. Quando Adão se tornou imperfeito, quando Adão adquiriu o vírus, Deus teve que providenciar uma nova matriz para produzir uma nova espécie humana sem vírus. Somos eu e você. A nação da fé. A nação que tem o Espírito de Deus. Está entendendo? O novo Adão, a nova matriz, porque Jesus veio em sangue e carne, e Ele pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz, cravando a sua carne lá, a fim de que o homem terreno, a fim de que o homem carnal fosse destituído do vírus, fosse destituído da maldição que operava pela desobediência. Amém? E tendo feito isso, ele se tornou não mais homem, mas um espírito vivificante. Por quê? Porque ele trouxe uma nova natureza. Nós, como seres carnais, somos terrenos. Mas em Cristo Jesus, mediante a nova matriz, não somos mais terrenos. Somos do céu. E por sermos do céu e não mais da terra, somos seres celestiais.
Por isso está escrito em Hebreus: a nossa pátria não é neste mundo, mas é no céu. Através de Cristo, temos uma nova matriz. Deixamos de ser terrenos e nos tornamos celestiais. Dá para você entender a grandiosidade do poder de Deus? Essa nova matriz gera seres vivificantes. Por quê? Porque recebemos a promessa, mediante a fé, do Espírito de Deus habitar em nós. E Ele habitando em nós, nós deixamos de ser carnais e passamos a ser espirituais. A maldição se desfaz e se opera mediante a dispensação da graça, a liberação do amor de Deus em Cristo Jesus, o qual nos dá poder de sermos chamados mediante a nova matriz, mediante a nova genealogia promovida pela nova matriz, chamada Jesus Cristo, de sermos chamados filhos de Deus. Dá para você perceber a grandiosidade do amor de Deus? Olha tudo que Ele fez para nos resgatar. Olha tudo que Ele fez para mostrar o seu amor. Olha tudo que Ele fez para dizer: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Eu quero estar com você, quero andar com você, quero fazer parte da sua vida. Olha só tudo que Deus fez para estar conosco e nós podemos estar com Ele. Diz ali que Cristo se fez maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, para que as bênçãos de Abraão chegasse a nós através de Jesus Cristo, e que pela fé, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. É uma condição? É uma condição, mas todo aquele que nele crê não há de perecer, mas há de receber vida eterna. É uma condição mediante a fé? É, mas pela fé eu me aposso de Cristo, eu me aposso da nova matriz. E a nova matriz, porque não é carne e não é sangue, a nova matriz é espírito vivificante, ela pode penetrar na minha vida e fazer com que o vírus seja destruído e eu tenha uma nova genética que me transforma num ser celestial. Dá para entender? Não somos mais da terra, somos do céu. Não temos mais a matriz terrena, temos a matriz celeste. Não temos mais condenação nem acusação que tenha poder sobre nós. Porque pela fé eu decido certo, pela fé eu escolho a bênção, pela fé eu decido viver na graça. E irmãos, cuidado com esse tipo de pregador que eu já peguei na internet de toneladas, que fica pregando essa história de hipergraça e de supergraça. Isso não existe. Isso não existe. Pastor, o que é isso, supergraça e hipergraça? Vou definir no conceito de Calvino. Uma vez salvo, sempre salvo. Não é assim. Não é assim. Eu não estou liberado para pecar. Eu não estou liberado para fazer o que eu bem entender. Porque Deus não promove libertinagem. Ele promove liberdade. Abram lá em Gálatas, capítulo 5.
Gálatas, capítulo 5, verso 1, diz assim, ó: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém? Mas a outra parte do versículo diz assim, a parte B do versículo: para que Ele nos libertou? Para que a gente seja livre. Mas diz ali: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Dá para entender? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas não torneis a jugo de escravidão. O que isso significa? Que em Cristo eu tenho liberdade? Que em Cristo eu estou livre. Para o quê? Para comer o melhor do fruto desta terra, para usufruir do melhor de Deus a favor da minha vida, mesmo que nesse mundo a gente tenha os momentos de aflição, os momentos de desafios, os momentos que a gente tem que buscar superação, que a gente tem que enfrentar os conflitos, mas a gente tem a promessa de Cristo que Ele venceu, e se nós estamos nele, nós também vamos vencer. Ou seja, nós passamos pelos problemas e chegamos do outro lado com a vitória na mão. Amém? Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Agora, Ele não nos tirou do mundo, mas Ele pediu, intercedeu diante de Deus, mediante a sua oração sacerdotal: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa oração tem poder sobre a minha e a sua vida. O mal não tem liberdade de nos atingir. Em Cristo Jesus, o mal não tem legalidade para nos destruir, para gerar em nós maldição, a fim de trazer morte, para nos conduzir ao inferno. Não tem esse poder. Quem tem o poder sou eu. Eu tenho o poder. Não é o diabo que tem. Eu decido ir para o inferno, ou eu decido ir para o céu. O diabo só me motiva a eu escolher o inferno, enquanto Jesus me motiva a escolher o céu. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. E deu a dica: escolhe a bênção. Irmãos, olha para mim aqui. A graça, a lei que opera na graça, é mais poderosa do que a lei que operou no Antigo Testamento. Pastor, como assim? A lei que operou no Antigo Testamento teve remédio na cruz, você sabia? Mas a lei que opera na graça coloca o homem no inferno pela eternidade. Então, quem fica ouvindo pregação de hipergraça e supergraça é a astúcia do diabo para te conduzir a ter uma vida de liberalidade, de libertinagem, e no final te levar para o inferno. Pastor, a graça tem lei? Tem um monte de versículo. Tem um aqui que eu acabei de lembrar. Jesus disse assim, ó: guardai os meus mandamentos. Para quem que ele disse isso? Para os seus discípulos. Não foi? Que mandamentos foram esses? Os mandamentos mais poderosos, eles fazem parte da graça. Amar o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo entendimento, só a Ele prestar culto, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tem mandamento mais forte do que esse? Irmãos, quando eu entendo essa revelação do amor de Deus para me resgatar, isso já tinha que ser toda a fonte motivadora no meu coração, de querer que os outros também tenham esse amor, de que os outros também usufruam desse amor, que os outros também façam parte desse amor. Mas a gente parece que está sempre com o dedo em riste, né? Sempre apontando para os outros. Jesus uma vez até disse assim, ó: bonito, né?
Vocês ficam olhando o cisco que está no olho do irmão e esquecem da trava que está no de vocês. E até, irmão, se a gente olhar a nossa mãozinha, né? Quando a gente aponta para os outros, tem 3 dedos apontando para nós. E um apontando para o céu. Porque a gente aponta assim, não é? Esse do céu promove justiça e juízo. Esse aqui, julgamento. E esses 3 é assim, ó. Com a mesma medida que medirdes, vos medirão também. A gente tem que parar de perder tempo com os outros. Se a gente gastasse tempo com nós mesmos, a nossa vida ia ser uma maravilha. Uma maravilha. Porque tem gente que fica se preocupando com os outros, e aí, por se preocupar com os outros, acaba sofrendo por causa dos outros. Arranja os seus problemas e mais o problema dos outros. Meu querido, curta só os seus. Deixa os outros cuidar dos seus. Amém? Jesus, Ele veio trazer para nós, mediante a escolha correta, o melhor de Deus para mim e para você. Jesus veio trazer para nós o conserto, a fim de nos tornar de novo a matriz perfeita, aquela que tem condição de morar no céu. Isso tinha que ser o maior motivo de regozijo na nossa vida. Tinha que ser a maior esperança para nos motivar a prosseguir para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, lembrando a cada momento que Ele me resgatou da maldição, para me dar vida e vida com abundância. Porque todo aquele que nele crê, não há de perecer, mas há de ter a vida eterna com Deus no céu. Dá para imaginar isso, irmãos? Em Cristo Jesus não temos mais a matriz defeituosa, que nos torna carnais, terrenos. Em Cristo Jesus temos a matriz perfeita, que nos torna celestes, que nos designa como filho de Deus. Esse é o maior valor. Abra ali Romanos 8, 1 e 2. Através do que Cristo promoveu, ali no livro de Romanos, capítulo 8, os versos 1 e 2, assim nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Dá para entender? Dá para entender? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque Jesus liberou a sua promessa, a qual dizia que nós haveríamos de receber a promessa do Espírito. E a partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da nossa vida, mediante a fé, o Espírito de Deus nos torna casas espirituais, aonde Ele se faz presente como o Espírito vivificante, liberado por Jesus Cristo, quando se fez maldição por mim e por você, a fim de aperfeiçoar novamente a matriz para torná-la não mais terrena, mas celeste, porque mediante a obra da cruz, não somos mais carnais, mas sim espirituais. Por quê? Porque a nossa velha natureza é enterrada
e a nova natureza vem para fora. Porque em Cristo Jesus, eis que todas as coisas se fazem novas. O que significa todas as coisas se fazem novas? A gente nasce da água e do Espírito. Não mais da carne e do sangue, porque carne e sangue não entrarão nos céus. Mas a gente nasce da água e do Espírito. E nascido da água e do Espírito, mediante a fé, por aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, promove que tenhamos a nova matriz e o antivírus operando, a fim de que todas as vezes que a gente transgredir... Como assim, pastor? Meu querido, a gente continua sendo pecador. A diferença é que não somos mais pecadores lutando para ser santo, mas somos santos lutando contra o pecado. Dá para entender? Não somos mais pecadores lutando para sermos santos, mas em Cristo Jesus nos tornamos santos, porque a matriz é celestial. Nos tornamos santos que lutam contra o pecado. O pecado vai estar diante de nós todo dia, querido. Todo dia. Tem uns que já levantam pecando, porque já levantam murmurando. Ó vida, ó azar, ó desgraça, eu tenho que trabalhar. É ou não é? A diferença é que quem é nascido do Espírito identifica rapidinho a transgressão, toma posse da obra da cruz, e é lavado e remido, o perdão se estabelece, o conserto vem, e a natureza espiritual se consolida. Amém? Por isso que o arrependimento é a palavra-chave entre o terreno e o espiritual. Porque quem é nascido da água e do Espírito entende a palavra, e quem entende a palavra sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, sabe o que é santo e o que é profano, sabe o que é moral, sabe o que é o imoral, sabe o que é certo, sabe o que é errado. Amém? E mediante essa consciência da verdade, busca sempre alimentar o espírito e mortificar a carne. E aquele que assim o faz é nascido do Espírito. Aquele que assim o faz é filho de Deus. Aquele que assim o faz, a sua natureza é celeste. Aquele que assim o faz, a maldição não tem mais poder, nem legalidade contra a sua vida. Mas o que se opera é a graça e o amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique de pé.